Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Ai, chorou. Deus abençoe, gente. Daqui a pouco vocês voltam para tirar uma foto. Glória a Deus. Filhos é bênção, irmãos. Dá um trabalho, mas é bênção demais. Abra sua Bíblia comigo. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 6 e versículo 7. Amém? Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 6. Diz assim o texto: Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Vamos ler o versículo 7 juntos? Na televisão? 1, 2, 3 e... Amém. Pai, obrigado pela tua palavra. Nos ajude a transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que as mentes estejam receptivas, o coração receptivo para a palavra do Senhor. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Como é sabido de todos, esse domingo é comemorado pelo cristianismo, o domingo de Páscoa, onde nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor. O apóstolo Paulo mesmo, ao descrever 1 Coríntios capítulo 15, ele vai relatar acerca da ressurreição dos mortos, porque havia um burburinho lá dentro da igreja de Coríntios, que Jesus não havia ressuscitado, e Paulo escreve para eles, ensinando qual sentido, dizendo para eles: se Cristo não ressuscitou, o que nós estamos fazendo na igreja? Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação. Porque se Cristo não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar. O motivo, a esperança, o que traz alegria na nossa alma, é saber que nós estamos aqui celebrando a ressurreição de Cristo. Mas a Bíblia diz, o texto que o Caio iniciou, João capítulo 11, versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A certeza que nós precisamos ter no nosso coração e que assim como Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Essa precisa ser a esperança do nosso coração. A saber que aquele que tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, não enfrentará a morte, mas viverá para a glória de Deus. E esse capítulo, irmãos, ele nos mostra um pouquinho acerca de como foi a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, as mulheres vão acordar bem cedo e vão ao sepulcro. Eu preguei aqui sobre Maria Madalena no Congresso das Mulheres, e eu acho maravilhoso, porque elas vão comprar aromas, elas vão até o sepulcro, porque a intenção delas era embalsamar o corpo de Jesus com as suas especiarias. E quando elas chegam lá no túmulo, na verdade elas estão indo, e elas estão pensativas
se perguntando: quem vai remover a pedra? E quando elas chegam no sepulcro, a pedra já estava removida. E elas olham e dizem: e aí, o que aconteceu? Aí elas chegam dentro do túmulo e elas se deparam com um anjo que começa a dialogar com elas. Um jovem vestido de branco, que diz aqui no texto, é um anjo que se revela a elas e dizendo assim: vocês procuram a Jesus o Nazareno? Aquele que foi morto alguns dias atrás? Vocês estão procurando ele, aquele que foi crucificado? A palavra do anjo para aquelas mulheres: ei, vocês estão procurando ele no lugar errado. Vocês estão procurando ele no túmulo errado, sabe por quê? Ele foi posto aqui há 3 dias atrás, mas ele não está aqui mais não, porque ele vive, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele não está mais aqui. Entrem e vejam, aleluia, essa esperança do cristão, essa esperança do evangelho, essa esperança de sabermos que Cristo vive, e ele chama aquelas mulheres e elas entram dentro do sepulcro e vê, é aqui que ele estava, ele não está mais aqui. Mas o que eu acho interessante aqui no verso 6 é que ele mostra para essas mulheres que Jesus está vivo. Mas no versículo 7, ele vai dizer algo para elas. Olha o texto: mas ide, dizei aos seus, fale aos discípulos. Essa notícia que eu acabei de dar a vocês, vai lá e comunique os seus discípulos. Mas o que eu achei lindo aqui é que isso traz um impacto no meu coração. Mas dizer aos discípulos, de uma forma geral. Aí ele vai dizer algo precioso em particular: e a Pedro. Não é porque Jesus amava Pedro mais. Não é porque Jesus queria um negócio a mais com Pedro. Fala com os discípulos, em outras palavras, incluindo Pedro. Esse recado que Jesus está vivo, você fala para os discípulos, mas não deixa de fora o Pedrão não. Não deixa de fora aquele pescador que eu encontrei lá atrás. Mas alguns dias aqui, ele achava que ele era forte. Alguns dias atrás, quando eu fui levado, esse Pedro achava que aguentava pressão. E disse para mim que estava disposto até morrer por mim. Mas esse mesmo Pedro fraco, esse mesmo Pedro homem simples, pescador, esse mesmo Pedro, que talvez se nós olhássemos para ele, não daríamos nada. Eu vejo um Deus, um Jesus tão preocupado com aquele que estava perdido naquele tempo, e dizendo assim: essa notícia tem que incluir aquele que me negou 3 dias atrás. Aqui eu vejo um Jesus preocupado com aquele que caiu. Aqui eu vejo um Jesus preocupado com aquele que estava caído. Ou seja, vocês vão falar que ele ressuscitou, mas fala para Pedro também que eu quero ter um encontro com ele. Eu quero transmitir essa mensagem para o seu coração. Não importa se você negou Jesus 3 vezes, não importa se você é fraco, não importa como você chegou nesse culto, talvez você chegou aqui derrotado, dominado pelo pecado. Jesus mandou ter uma reunião e te avisar: eu vou marcar um encontro com ele naquele lugar. Aleluia! Talvez você chegou aqui esmagado pelo pecado, talvez você chegou aqui sem força. É assim que Pedro estava se sentindo, sem vida, sem rumo. Ele vai chorar amargamente, ele não sabe o que vai ser da vida dele, porque ele havia negado o mestre e não teve chance de reconciliação.
Você já viu aquelas pessoas que você fica de mal por um tempo e aí elas morrem, você fala assim, não tive tempo de consertar. É o que aconteceu com Pedro. Pedro negou o homem morreu, não teve tempo de consertar. Mas com Jesus é assim, sempre dá tempo. Aleluia. Aí Jesus que vai marcar. Olha que interessante, Jesus não está falando, quem está falando é o anjo. Então quer dizer que Jesus, ao ressuscitar, ele já deu a mensagem para o anjo. Fala para eles que eles estão vindo aí, mas fala com eles que eu tenho encontro com os discípulos e principalmente com Pedro. Talvez você chegou aqui caído, talvez você chegou aqui abatido, talvez você chegou aqui sem rumo, talvez você chegou aqui sem direção, talvez você chegou aqui esmagado pelo pecado, talvez você chegou aqui acusado pelas questões que vêm no pecado da sua vida, mas eu tenho uma palavra para você: o poder restaurador de Cristo está nessa palavra, e Jesus mandou te dizer, ele marcou uma reunião na Igreja Batista Reviver, no dia 31 de março, no dia de Páscoa, para te dizer, eu tenho um encontro contigo, eu tenho uma obra na sua vida. Você pode adorar a Deus por isso? Dentro disso eu fico maravilhado com os detalhes do meu Deus, porque ele sabia o que Pedro estava vivenciando, e por isso que o texto diz, fala para os discípulos, mas inclui a Pedro, porque Pedro negou, e eu preciso dar ênfase no nome de Pedro. Aí eu fico impactado, porque em toda a Bíblia você vai ver um Deus atrás daquele que se perdeu. Em toda a Bíblia você vai ver um Deus atrás daquele que estava caído. Olha para você ver. O Senhor deu em Gênesis capítulo 3 a ordem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que a mulher fez? Comeu. Deu ao marido, comeu. O que eles vão fazer? Eles descobrem que eles estavam nus, porque o pecado acusa. Aí eles vão pegar folhas de figueira e vão se esconder. Aí Gênesis 3 verso 9 vai dizer o seguinte: e Deus estava andando na viração do dia pelo jardim. O Senhor anda atrás do homem, e o homem percebe que está nu. Aí a palavra de Deus diz que Deus disse para Adão: Adão, onde tu estás? A pergunta é essa ao texto. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? O homem havia perdido a conexão. O homem com o pecado que entrou havia perdido a conexão com Deus, havia perdido o Wi-Fi, tinha desligado, e a iniciativa do homem foi se esconder. A iniciativa do homem foi tentar cobrir-se. A iniciativa do homem foi tentar fugir. E qual que é a iniciativa de Deus? Na viração do dia, chamar o homem pelo nome e dizer: Adão, onde você está? A minha pergunta de sempre é: Deus sabia ou não sabia onde Adão estava? Sim ou não? Sim. Sabia. Deus só estava brincando de pique-esconde com ele, para ele revelar onde ele estava. Em outras palavras aí, onde você está em mim? Porque quando eu te procurei, não te encontrei na conexão. Então eu vejo um homem que pecou, se distanciou de Deus, porque Isaías 59 verso 1 e 2 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quem está no pecado está separado de Deus, mas o sacrifício de Cristo veio sobre nós para nos reconciliar com Ele. É o que o autor de Hebreus diz: tendo a ousadia de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo véu que nos foi rasgado. Vocês estão aí? Então Deus vai atrás do homem. Olha que interessante, o homem havia perdido tudo, havia desobedecido, mas mesmo assim esse Deus vai. Não importa como você chegou aqui, Deus está à procura de você. Aí no capítulo posterior, capítulo 4, Caim vai matar Abel. Caim matou Abel. Eles saíram, Caim foi e matou o irmão dele. Quem vem de novo? Deus. Aí Deus apresenta para Caim e fala assim: Caim, cadê seu irmão? Ele sabia onde estava. Ele sabia o que Caim tinha feito. Mas ele apresenta para falar, para ministrar, para tratar, para dar uma direção para a vida dele. Que mesmo que ele tinha errado, houve uma marca na vida de Caim. Essa marca é do sangue de Jesus.
A gente vê dentro da palavra de Deus, em 1 Reis capítulo 19, Elias fugindo da Jezabel. Vocês conhecem o texto? Ele mata os profetas e uma rainha falou assim: eu vou matar esse homem, vou arrancar o pescoço dele. Aí Elias fica tremendo nas bases. Sabe o que Elias faz? Esconde, vai para dentro da caverna e está lá perdido, sem saber o que fazer. Um homem que tinha vencido 850 profetas foi para dentro da caverna com medo de uma mulher. Ele está lá dentro, esperando o tempo passar, sem saber o que vai fazer. E agora, o que será de Elias? Quem que vai lá? Foi o rei? Não. Foi alguém influente? Não. Quem que vai lá atrás de Elias? Deus. E a palavra diz que Deus olha para dentro da caverna, Elias está lá tremendo de medo. E a pergunta de Deus para Elias é: o que fazes aqui, Elias? Deus sabe ou não sabe que Elias estava fazendo lá? Sabe. Só que eu vejo um Deus indo atrás daquele que está meio perdido. Eu vejo um Deus que está indo atrás daquele que está sem rumo. Eu vejo um Deus que toma a iniciativa de ir encontrar aquele que se perdeu. E eu vou te dar uma notícia: todas as vezes que o homem perde a rota, Deus vai atrás dele, aqueles que são seus, para refazer a rota dele. Você tomou o caminho errado, mas volta aqui que eu vou te reposicionar, porque o caminho é esse. Ele é amoroso, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus fiel, que está preocupado com as suas rotas, o caminho que você está trilhando. E eu preciso falar algo sobre isso que Deus colocou no meu coração hoje à tarde. Quando Deus não vem pessoalmente, o que Ele faz? Envia alguém. Davi tinha caído com Batseba, adulterado, tinha pecado, tinha feito tudo de errado. Davi tinha passado um ano, estava calado, silenciado, ninguém sabia de nada. Davi tinha adulterado, tinha mandado matar o marido da mulher, tinha feito tudo errado. Deus vai atrás do homem. Foi Deus que foi, pastor? Foi. Ele envia o profeta Natã, 2 Samuel capítulo 12. E Deus enviou Natã à casa de Davi. Eu vou te dizer, tem muitas vezes que Deus vai atrás de nós enviando profetas. E a palavra vem para nos confrontar. O seu pecado foi achado, Davi. Você está em silêncio, você encobriu ele, mas eu quero posicionar o seu coração. E sabe o que eu acho maravilhoso? Todo confronto de Deus para a nossa vida tem um propósito. Qual? Nos reposicionar. Davi faz o salmo mais lindo da Bíblia depois da repreensão que ele recebe de Natã. Salmo 51. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Eu nasci em pecado concebeu minha mãe. Lava-me com esopo e ficarei limpo, e me tornarei mais branco como a neve. Pode me tirar tudo, mas não me tira a tua presença. Não me lances fora da tua presença. Davi está escrevendo o salmo mais lindo da Bíblia, porque ele foi repreendido por um homem, porque Deus vai atrás dos seus para corrigir a sua rota. Talvez você chegou aqui sem rumo, sem direção. Deus está dizendo, Ele vai reposicionar as suas rotas. Ele vai trazer você de volta. Avisa os discípulos e a Pedro que eu vou adiante de vós. Ezequiel 34:11, abre para mim na televisão. Olha que texto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas e olha o cuidado de Deus. Eu mesmo, diz o Senhor, eu vou atrás das minhas ovelhas. Eu mesmo vou procurar. Eu mesmo vou buscar. Você está sem rumo, você está sem direção, e essa palavra está vindo para a sua vida nessa noite. O Senhor está atrás de você. Lucas 15, são contadas 3 parábolas. A parábola da dracma perdida. Qual de vós que tendo 10 dracmas perder uma, o que ele faz? O que a mulher tem que fazer? Varrer a casa, acender a candeia e procurar diligentemente até encontrar? E achando a dracma, ela convida as amigas e vizinhas e diz: vem celebrar comigo, porque eu perdi a minha dracma, mas já achei. Ou qual de vós, tendo 100 ovelhas, perdeu uma ovelha? Não larga as 99 num aprisco e vai em busca daquela que se perdeu?
O filho pródigo está dentro de casa, foi embora. Vocês conhecem as parábolas? Qual que é a mensagem aqui? De Deus indo atrás daquele que se perdeu. Porque há alegria no céu quando o pecador se arrepende. Lucas 19:10, a Bíblia diz que Deus veio salvar e buscar aquele que havia perdido. Você foi achado. Não, eu tenho que falar isso de novo. Você foi achado. Você foi encontrado. O Senhor é aquele que está à procura daquele que se perdeu, aquele que está sem rumo, aquele que está sem direção, aquele que está caído, aquele que não sabe o que fazer. Deus está indo atrás de alguém para dizer para ele: você é importante para mim, você é amado do meu coração, e eu estou indo atrás de você para reposicionar a sua vida. Eu olho para João capítulo 20, eu acho maravilhoso aquele contexto. Depois chega em casa, leia capítulo 20, capítulo 21. Eu vejo assim, Jesus ressuscitando em João capítulo 20. E o texto diz que ele primeiro aparece a Maria Madalena, o texto que eu preguei aqui. Ele se revela àquela mulher, ela achou que era o jardineiro, mas ele falou: sou eu, né? Aí, Raboni e tal, queria dar um abraço. Falou: não fui para o pai ainda. Mas aí os discípulos, o que eles estão fazendo? Trancado dentro de casa. João 20, lê lá. João capítulo 20 vai dizer que os discípulos estavam trancados dentro de casa. E trancadas as portas do primeiro dia da semana, os discípulos estavam perdidos. E o texto vai dizer que eles estavam com medo dos judeus. Porque se mataram o nosso Salvador, se mataram o nosso Senhor, o que vão fazer com a gente? Aí eles se trancaram dentro de casa. Pensa a cena. Jesus morreu, os discípulos foram dispersos, eles se encontram e reúnem numa casa, e eles estão lá porque eles estão com medo da perseguição, eles estão com medo porque não sabem o que fazer, e o texto diz que eles estavam trancados dentro de casa. Aí Jesus vai vir pela parede, e ele entra no meio da parede. Pensa só na cena, Jesus entrando aqui na parede. Os discípulos vão olhar e ele vai liberar uma palavra dizendo assim: paz seja convosco. Jesus não precisou de porta aberta. Jesus não precisou de janela aberta. Jesus não precisou que alguém o convidasse. Ele entrou pela parede e ele veio dizer: paz seja convosco. Aleluia. Sinta a presença de Deus aqui, porque eu vejo um Jesus preocupado com aqueles que estão lá dentro de casa com medo, e ele entra pela parede para dizer para eles assim: paz seja convosco. Em outras palavras, Jesus está dizendo para aqueles discípulos: vocês estão com medo, vocês não sabem o que vai acontecer com vocês amanhã, vocês não têm direção, mas eu vim aqui nesta noite, ou nesta tarde, ou nesse dia, dizer para vocês: paz seja convosco. Aleluia. Aí os discípulos ficaram impactados. E aí ele vai dizer: assim como o Pai me enviou, eu vou enviar vocês. Aí ele vai dizer, ele vai soprar sobre os discípulos o Espírito Santo. Olha para mim, ele vai soprar sobre os discípulos o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. E ele faz assim, eles recebem o Espírito Santo. Pentecostal até vibra. Mas depois ele vai dizer assim: mas permaneça em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. Porque não basta ter, precisa ser cheio. Aí Tomé não estava no dia que Jesus entrou pelas paredes. Não sei onde que o Tomé estava. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: onde Tomé estava? A Bíblia não relata onde Tomé estava, mas o texto nos informa que Tomé não estava quando ele veio e se apresentou e confirmou que ele estava vivo. Aí
Aí Tomé, depois que ele desaparece, ele chega. Aí os discípulos foram e disseram para Tomé assim: Tomé, ele apareceu, ele está aí. Ele veio, está vivo mesmo. Aí Tomé vai dizer assim: eu só acredito se eu pôr o dedinho lá. Eu só acredito vendo. O que Jesus vai fazer então? Na minha opinião, fazia assim. Pastor, na minha opinião, dizia assim: Tomé não está acreditando, o problema é dele. Se é eu falo assim: o problema é dele que não está acreditando, ele se vira para acreditar. O que Jesus vai fazer? Eu vou encontrar esse homem. Ele não está acreditando não, mas eu vou encontrar com ele. É igual os incrédulos que muitas das vezes falam: esse negócio de crente, esse negócio de sentir, esse negócio de chorar, esse negócio de deitar, esse negócio de dar glória a Deus, esse negócio é tudo conversa fiada. Aí na hora que o Espírito Santo vem, aí fala assim: esse negócio é verdade. Ele veio, eu chorei, eu cantei, eu gritei, eu dei aleluia, fiz tudo que eu criticava os outros fazer. Mas sabe o que eu acho lindo nisso? É de um Deus talvez tão ocupado em fazer tantas coisas, falar assim: eu vou aparecer só para Tomé, para confirmar o coração de Tomé, porque Tomé precisa entrar no eixo. Aí ele mais uma vez se apresenta e diz: Tomé, eu vim por causa de você. É o Senhor mesmo? Deixa eu pôr o dedo então. Pode ir. Aí ó, o lado. Aí mostrou as mãos. Tomé, sou eu mesmo, pode ficar tranquilo. Seja incrédulo não, Tomé, seja crente. Sabe o que eu acho lindo nisso aqui? É que Jesus, soberano que é, poderoso que é, maravilhoso que é, se rebaixar o nível do cara e falar assim: pode tocar em mim, não tem problema não. Ele se rebaixa. Você não está crendo, mas eu vou te fazer crer. Toca então. Está aqui, ó. Estou te mostrando. Estou confirmando para você também. Porque você é meu. Aí os discípulos vão seguir o Pedro mais uma vez. João 21. Aí Pedro vai dizer para eles assim: eu vou pescar. É o texto da célula semana passada, e essa, algumas células estão invertidas. Eu vou pescar. 6 dos discípulos foram com ele. 7 estavam lá pescando. Nada pescaram a noite inteira. Jesus vai para a praia e faz uma pergunta: vocês têm alguma coisa aí de comer? É interessante demais, porque Jesus monta todo um cenário para curar eles. E não pescamos nada a noite inteira de novo. Lança a rede aí à direita. Eles vão fazer tudo igual Jesus está mandando. Eles vão pegar 153 grandes peixes, eles vão para a praia, arrasta para a praia, e ali na praia eles têm um relacionamento. Jesus come com eles, ministra sobre eles, e logo depois tem talvez algo poderoso que acontece no capítulo 21 de João. A pergunta de Pedro: Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas? As 3 vezes. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas o que eu acho lindo, irmãos, é de um Jesus que vai atrás daqueles que estão sem saber o que fazer. Um Jesus que vai atrás daqueles que estão sem direção, somente para ministrar sobre eles. Aí 2 discípulos, Lucas 24, no caminho de Emaús, eles estão indo sem esperança, sem saber o que fazer também. Vão para Emaús. Aí vem o mestre: e aí, tudo bem? E eles começam a conversar. Jesus e 2 discípulos no caminho de Emaús estão caminhando e conversando. Eles não reconheciam, porque eles estavam frustrados, sem esperança, sem saber o que fazer. E Jesus ministra sobre eles a palavra de Deus, desde Moisés até os profetas, acerca de tudo que existia nas Escrituras. E Jesus faz menção a passar adiante. Todos vocês conhecem o texto. Jesus diz, olha que forte, eles entram para dentro de casa. Quando eles entram para dentro de casa, eles vão partir o pão. Jesus parte o pão, os olhos daqueles discípulos se abriram, reconheceram que era Jesus, é Ele. Jesus desaparece da presença deles. Aí eles voltam para Jerusalém.
Ei, um Jesus que está preocupado em reposicionar aqueles que estão sem direção. Ele está atrás de você. Conversando com uma pessoa há pouco tempo, e ele disse para mim assim: pastor, está tudo certo, finança certa, saúde certa, relacionamento certo, dinheiro tá no bolso, está tudo ok, mas dentro de mim tem algo que eu não sei o que é, tem um vazio tão grande dentro de mim, eu não posso estar nessa angústia que eu estou. Ele entendeu que o fato de o dinheiro estar na conta, que o fato das coisas estarem acontecendo, com o fato da situação estar favorável a ele, não preenchia o vazio que estava na sua alma. E ele disse: eu preciso entregar a minha vida para Jesus, Ele é o caminho. E quando ele fez isso, a alegria entrou, a paz entrou, o poder de Deus entrou, a graça veio sobre ele, porque esse é um Deus que está a fim de nos trazer a Ele. Ele nos atrai com suas cordas de amor. Ele vem e Ele vai em todos. Ele vai nos discípulos no caminho de Emaús, Ele vai no Pedrão, Ele vai nas mulheres, Ele vai nos discípulos, Ele vai naqueles que voltaram a pescar. Ele vai em todos, porque o que Ele quer fazer? Ele não só quer mostrar que Ele está vivo, Ele não só quer mostrar que Ele ressuscitou, mas Ele vai enviar um propósito para aqueles que viram Ele. Aleluia! Aí eu entendo, meus irmãos, Atos capítulo 1, versículo 3, vai nos dizer que ele aparece 40 dias consecutivos para os seus discípulos e o povo. Já parou para pensar? Jesus, ele ressuscita hoje e durante 40 dias consecutivos ele aparece. Olha o texto: aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Qual era o propósito da aparição de Jesus? Só falar assim: ei, estou vivo. O propósito da aparição de Jesus era somente levantar as mãos e falar assim: ei, estou aqui, tá? Pode acreditar. O propósito maior na qual Cristo apareceu vivo era para confirmar a fé daqueles que seguiam a Ele, para dizer que Ele vivia, que ele tinha vencido a morte, que Ele vive e reina para todo sempre. Mas em todas essas aparições, Jesus teve um propósito. Primeiro, reposicionar a rota daqueles que estavam sem direção, curar aqueles que estavam caídos, restaurar os perdidos. O grande amor de Deus está aqui nessa noite. Aleluia! Esse grande amor, ele veio para te encontrar, ele veio para te reposicionar, ele veio para te dar um rumo, ele veio para curar a sua alma, ele veio para sarar a sua ferida, ele veio aqui para transformar o seu ser. Jesus está aqui nessa casa, Jesus veio nesta noite, e Ele manda te dizer: eu vim com um propósito. Qual o propósito? De curar você, de restabelecer você, de ministrar cura sobre você. E se você está aqui, quer Ele, levanta a sua mão e o adore em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, Paulo vai dizer: ele apareceu vivo para mais de 500 irmãos. 500 pessoas de uma vez, o dobro disso aqui. Olha só, vocês estão bem, eu não sei quem está, Deus te abençoe. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Ele aparece para Pedro, ele aparece para Tiago, ele aparece para João, todos eles com um propósito. Mas eu quero pregar nessa noite de um Deus que está à procura daqueles que estão sem rumo, que está à procura daqueles que se perderam, mas Ele também dá uma missão.
Você já pode entender que esse Deus, ele está à procura daquele que está perdido, sim ou não? Ele veio aqui para isso, ele veio na terra para trazer essa direção, mas em todas as suas aparições, estou caminhando para o fim, em todas as suas aparições, ele ministrou uma missão. Fala comigo, em todas as suas aparições, ele mostrou uma missão. Amém? Olha aqui, esse Jesus está atrás do pecador? Sim ou não? Esse Jesus está atrás de curar aqueles que estão doentes? Sim ou não? Esse Jesus está atrás de reposicionar aqueles que estão sem rumo? Esse Jesus está atrás daqueles que estão sem direção? Ele está. Mas não só isso, porque hoje eu preciso falar disso. Hoje a gente entende que o evangelho é só benefício. Ele cura, ele restaura, ele aviva, ele batiza com o Espírito Santo, ele se rebaixa, ele sara nossas feridas. Tudo isso é ok. Mas hoje a gente está na igreja para ser beneficiado e esquece do senso da missão que nos foi dada. Se você está aqui para ser beneficiado, você está no lugar errado. Aqui não é assistência social. E quando eu falo da assistência social, eu estou falando da questão espiritual. Porque tem gente que está aqui e ele está precisando de cura. Mas se Deus não curar, ele vai continuar servindo a Deus. Tem gente que está aqui, ele está precisando de uma porta aberta. Mas se Deus não der a porta aberta, ele vai continuar servindo a Deus. Tem gente que está aqui precisando de um milagre nessa noite. Se Deus não fizer um milagre, ele vai continuar servindo a Deus. Porque nós não estamos aqui por aquilo que Deus faz. Nós estamos aqui porque Ele vive. Porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Porque Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aí a gente engana, porque a gente ouviu no Evangelho que Jesus faz. Jesus, Ele faz mesmo. Amém? Mas o propósito de nós estarmos aqui não é Jesus fazer, não é Jesus curar, não é Jesus realizar, não é Jesus abrir porta. Qual é o propósito de estarmos aqui? Mateus 28, verso 16. Olha que forte. Mateus conta de um jeito a ressurreição. Isso aqui você precisa entender. Mateus conta de um jeito a ressurreição. Marcos conta de um jeito a ressurreição. Lucas conta de outro jeito a ressurreição. E João conta de outro jeito a ressurreição. Cada um de uma visão. Ok? Mas em todos os textos tem uma missão. Marcos, Mateus, Lucas e João. Todos os quatro apresentam a missão que foi dada à igreja, aos seus. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. 17. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na... Verso 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28. Jesus apareceu, Jesus veio. E o que ele está ministrando agora? Uma missão. Ei, nós estamos aqui. Fomos curados, restaurados, transformados pelo poder do Senhor. Fomos encontrados por Jesus, maravilhoso. Mas aquele que foi encontrado, salvo, lavado e remido no sangue de Jesus, tem uma missão. Qual a missão? Ir fazer discípulos. Se você é cristão e só está aqui para sentar no banco e ouvir um bom sermão e ir embora para casa viver a sua vida, você está no lugar errado. Nós estamos aqui para ir fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sermos uma bênção na vida das pessoas. A missão que foi dada à igreja quando Jesus ressuscitou, viveu, venceu a morte, foi
dar uma missão para os seus discípulos. Todos nós precisamos carregar isso no nosso coração. O senso que somos missionários. O senso que Jesus, em todos os textos, todos os evangelistas, ele vai falar: vão, pregue. Quer ver que vai apertar um pouquinho? Marcos capítulo 16. Talvez você pense, mas eu não tenho condição de ir, de fazer discípulos, o negócio é difícil e tal, eu não sei pregar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, mas vamos lá. Marcos 16, verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide aqui, a gente sabe que ele está no imperativo, então é uma ordem. Esse texto é chamado como grande comissão. Eu preciso te dizer que a grande comissão não é a grande opção. Sábado nós vamos ter o evangelismo na praça. O pessoal vai fazer uma roda, nós vamos louvar, vai ter uns 3 ou 4 violão, vamos entregar alguns livretos, abençoar as pessoas, orar pelas pessoas. A intenção é pregar. A igreja, ela não tem uma opção de escolher. Eu vou ou não vou? Quando estiver bem eu vou, quando estiver mal eu não vou. Ele não falou isso não. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Vou apertar com vocês. Essa última semana você falou de Jesus para quem? Para quantas pessoas você pregou o evangelho essa semana? Ou se, eu posso apertar até mais. Nos últimos 15 dias, você falou do evangelho de Jesus para quem? Você anunciou Jesus para quem? Porque a gente acha suficiente. Sabe o que eu... Irmãos, de coração, não me leve a mal, mas eu preciso falar. Eu acho legal demais as postagens da Páscoa. Ele vive, túmulo vazio, ele ressuscitou. Cada coisa do Zap lá mais linda, no Instagram. Aí a gente virou moda de postar. É isso, ele vive, ele vive, ele vive. Mas você está vivendo a realidade do sepulcro vazio na sua vida? Ou isso é só marketing? Porque senão as nossas postagens viram como ovo de Páscoa, marketing. A gente acha bonito. A gente romantiza a Páscoa, porque, aliás, ele vive. Quantos aqui em família pararam hoje e mostraram para os filhos que Jesus está vivo? Ou durante essa semana, sentaram com os filhos e mostraram para eles que Jesus vive. Aqui a gente não está no fast food, que a gente senta, pede uma boa comida e come, alimenta do bom e do melhor e vai embora. Não, você está aqui porque você foi chamado para uma missão. E se você não está aqui por causa da missão, você está no lugar errado. Tem uma missão para nós. Terça-feira nós temos uma missão nas células. Quarta-feira de manhã tem um grupo que vai na policlínica numa missão de pregar a palavra de manhã para aqueles que estão indo para a Muriaé fazer exame, uma missão de pregar a palavra. 3 da tarde tem uma missão aqui, orando, abençoando e pregando a palavra. Nós estamos com as portas abertas, irmãos, para pregar o evangelho. Eu vi esse texto, ide por todo mundo. O pastor Estevam ministrou sobre isso aqui, isso ficou gravado no meu coração, porque a gente tem o senso de pensar assim: ide por todo mundo, então eu preciso me tornar um missionário. É só isso? Não. Não é somente nos tornarmos missionários com o nome. Mas enquanto você está indo na padaria, né, pastor? Peguei? Vai na padaria, mas você é um missionário. Fala de Jesus para alguém. Está indo trabalhar, você tem uma missão lá. Está indo fazer algum negócio, você tem uma missão lá. Enquanto você caminha, vá pregando o evangelho, seja com palavras, seja com a sua vida, seja com as suas ações. Nós temos um senso, e o que Jesus mais fez após ressuscitar não é só provar que ele estava vivo. Ele provou que estava vivo, mas ele deu uma missão. Qual é a sua missão?
Eu estou trabalhando no instituto por causa de uma missão. Eu sirvo na igreja local. Quem subiu para as salinhas das crianças tem uma missão. Quem está limpando a igreja tem uma missão. Quem está se envolvendo na obra de Deus tem uma missão. Quem está em casa recebendo essa palavra que está sendo ministrada é porque alguém chegou aqui cedo e eles estão nessa missão. João 20, eu já disse, no versículo 21, Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Lucas capítulo 24, versículo 46. Sabe o que diz em Lucas? Preguem o evangelho do arrependimento. Será que estamos anunciando verdadeiramente Cristo? Eu quero encerrar essa palavra dizendo: é noite de nós refletirmos, porque nós cremos que Jesus vive. Eu acho que está pouca gente. Você crê que Jesus está vivo? Qual é a missão então que eu e você temos diante do túmulo vazio? Anunciar a Cristo. Eu vi. As mulheres assim que viram disseram: Ele está vivo. Pode ir lá conferir. Aí a Bíblia diz que João e Pedro eles vão correndo para ver. Eles vão compartilhar aquilo que eles viram. Eles vão compartilhar aquilo que eles estão vivendo. A palavra de Deus para mim e para a sua vida nessa noite é: um Deus que veio atrás de mim e de você. Mas Ele não só quer estar atrás de mim e de você para curar, para perdoar, para restaurar, mas para te dar uma missão. Saia daqui pensando nessa noite: eu sou um missionário, porque Ele deixou uma missão para que eu possa anunciar que Jesus Cristo vive. Fique de pé no seu lugar. Eu quero convidar os músicos e quero convidar minha esposa para louvar comigo. Aleluia. Talvez você entrou aqui nessa noite precisando de um reposicionamento. Talvez nessa noite você precisou chegar aqui nesse lugar e precisar que Deus corrija as suas rotas, reposicione o seu caminhar, e Ele está aqui para isso. Mas Ele não está aqui somente para ter um encontro com você, te provar que está vivo, não. Ele está aqui nessa noite para te dar uma missão. Você tem uma missão, você é um missionário, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, chamado para anunciar que Jesus está vivo. E pare de romantizar a Páscoa somente nas redes sociais, porque isso é fácil. Mas viva a realidade do túmulo. Aleluia. Oh, aleluia. Ousado amor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Você pode levantar as suas mãos e agradecer por esse ousado amor que te encontrou. Oh Deus, nós te adoramos, Pai. Tu és santo, Jesus.
que você foi, ó. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. O que ele fez? Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Cante isso. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, Infinito e ousado amor de Deus. Oh, Jesus, Tu és santo, Pai. Traz luz para as sombras, escala as montanhas. Repete isso, só a igreja. Traz luz. Olha o que ele fez. Traz luz para as sombras, escala as montanhas. Ele está aqui, Ele está aqui, aleluia. Derruba as muralhas, Destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra. escala as montanhas. Levante as suas mãos e agradeça ao Senhor. Derruba a muralha, destrói as mentiras Tiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, Ele está aqui nessa noite. Ele vive e reina para todo sempre. Ele está vivo. Ele está aqui para te curar. Ele está aqui para te reposicionar. Mas Ele também está te dando uma missão. Vá e pregue o Evangelho. Vá, faça discípulos. Vá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando pessoas. Vá cumprir o ID do Senhor. O propósito de nós estarmos aqui não é só nos alimentarmos de uma boa palavra, mas nós precisamos, como cristãos, termos o senso de missão dentro de nós. Deus, eu quero orar pela tua igreja nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor que derrame desse senso no coração dos seus filhos, que ouvir essa palavra não é somente nós colocarmos no status que Jesus vive, mas nós vivemos a realidade do túmulo. Viver a ressurreição é saber que quando nós partimos o pão na igreja, o Senhor está ali presente.
Viver a realidade do túmulo vazio é saber que quando nós estamos reunidos como igreja do Senhor, ó Deus, o Senhor está aqui presente. Viver a realidade da Páscoa é termos a missão do nosso coração de cumprir o teu propósito. E o Senhor disse que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Desperta a tua igreja para que possamos viver essa missão no tempo integral. Segunda-feira, amanhã, nós vamos iniciar mais uma semana. Que seja essa para a glória do teu nome, para pregarmos o evangelho, para fazermos discípulos, para curar os enfermos, para transformar os cativos, os oprimidos, aqueles que estão doentes. Toca na tua igreja, Pai, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, porque Ele veio nessa noite para reposicionar o seu coração e te dar uma missão. Amém? Fale com a pessoa que está do seu lado assim: você é um missionário. Você tem uma missão de anunciar que Jesus vive e reina para todo sempre. Você pode glorificar Jesus? Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês e com todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Jesus, desde agora e para sempre. A igreja diz: aplauda ao Senhor. Está encerrado em nome de Jesus. Pra me encontrar, derruba a muralha, Destrói as mentiras. pra me encontrar, traz luz para a sombra, escala as montanhas, pra me encontrar, derruba as muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se é